Olá, pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, o podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral, que está dando sequência ao projeto Recordando Memórias, onde a gente traz grandes nomes da Filarmônica Epitácio Pessoa, esse que é o patrimônio, um dos maiores patrimônios culturais de Campina Grande e região. E hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas muito especiais, viu? José Adeilson, Maestro Nilcinho, e o Rivanildo Barbosa, que já esteve por aqui com a gente em alguns momentos. Meninos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, agradeço. É Uma- uma honra estar mais uma vez aqui. Tava morrendo de saudade, a gente bateu um papo, né? Falar, conversar um pouquinho. Vamos falar muito mais, diga aí. Vamos lá. Vamos embora. Começar por aí, que a gente começa por aqui, né? Então vamos começar falando como é que a música entrou na vida de vocês na infância. Ok, primeiro os mais velhos aí, pode começar. Dizem porque é a mesma idade, viu? A mesma idade, né? 15 anos. 15 anos, né? Já contei um pouco da história, né? Dos podcasts que eu participei. Mas é bom sempre lembrar o início de tudo, né? Como eu frisei anteriormente, começou com meu pai, que era músico também da Filarmônica, e incentivava assim, mesmo que ele era contra a vontade, que a gente fosse músico, mas incentivava de uma maneira assim, ele tocando. E eu admirava muito, eu era trompetista, só que, como eu disse, ele não queria ensinar música a gente, não queria. Então eu tive que aprender em outro lugar. Eu fui para Queimada, cidade aqui próximozinha da gente. Meu tio era maestro de lá. Passei uns 5 anos morando na casa dele. Para mim foi ótimo, né? Só E para aprender. só para aprender música. E trabalhando lá, ajudando, né, a família. E tudo que eu sou também, eu devo a ele também nesse sentido, né? Que Deus o tenha, já faleceu também, Inácio Barbosa, que esse meu tio era trombonista, essa Filarmônica de Queimadas. E meu pai, quando eu comecei a desenvolver, meu pai viu assim, ele está realmente interessado. Aí começou a ajudar, né? Foi dando braço a torcer. Exatamente, aí me trouxe para aqui para a Filarmônica. Mas eu tinha ido antes, assim, quando era criança, eu ia assistir os ensaios, e vi ele tocando, achava muito bonita a Filarmônica, coisa linda, tocando aqueles dobrados, aquelas músicas, bolero. E aquele cheio dava aquele arrefio na barriga quando a banda começava a tocar. E eu quero isso, né? Pois bem, então, depois da história, então meu pai levou para lá. Em 86 ele começou já para os ensaios, já como músico. Meu primeiro instrumento foi trompa, na Filarmônica. Depois, perto dele se aposentar, o maestro, o Heraldo, que era tenente Heraldo nessa época. Aí ele, não, você tem que tocar trompete, que seu pai está se aposentando, e você tem um som muito forte, vai tocar trompete. Não estou preparado, não vai. E naquela época tinha aquela exigência, né? É muita responsabilidade, fui indo até hoje, né? Como, além de gerente, mas não deixo de tocar o instrumento. Então segue nessa missão. Exatamente. Você, Maestro Nilcinho, esse seu nome já veio, já pintou por aqui nos podcasts, já. Aqui, Mas os amigos falaram bem, pelo menos, né? pelo menos isso, né? Pronto, então minha história é o seguinte, é interessante minha história. Eu fui autodidata. Agora sim, quando eu era criança, assim, um pouco mais, 11 anos, 12, por aí, eu peguei uma flauta doce, você conhece aquelas flautinhas Sim. doces? E consegui tocar a flauta, sem ninguém me ensinar, né? Foi interessante, não sei como foi aquilo não. E peguei a flauta e chegou um ponto que tava tocando músicas mesmo assim, sabe? E meu pai até assim, mas pai, quem foi que ensinou esse menino? Pai, eu peguei aqui, comecei, veio uns buraquinhos das flautas aqui, fui fazendo e tá saindo as notinhas. Aí eu comecei tocando flauta doce. Agora pra você ver, com o tempo eu pegava, juntava a gurizada da minha rua e a gente fazia festazinha assim, no meio da rua, tocando. Eu na flauta e os guri batendo a lata. Interessante demais. Aí Daqui de Campina? em Boqueirão. Boqueirão. Aí passando o tempo, meu irmão mais velho, ele foi pra Filarmônica, né? Aprender música. Aí ele trouxe um saxofone pra casa. Ele aprendeu lá um negócio e trouxe. E eu muito, assim, curioso, olhei aqui um negócio, nunca tinha visto aquele instrumento. Aí fui, peguei assim, aí vi que o instrumento, o sax, tinha quase a mesma escala da flauta, né? Só não tinha uns buracos, mas tinha as chavezinhas. Aí eu fui, peguei o sax dele, aí complicado a embocadura, né? Você sabe?
Aí saiu um sonzinho, eu disse, será que é a mesma coisa, Jesus, da flauta? E não era que era a mesma coisa. E eu comecei a tocar, as músicas que eu tocava na flauta, eu comecei a tocar. Dentro de casa, Sax também. enlouqueceu. Meu irmão, como é que tu quer? Quem ensinou isso a tu, menino? Não sei o que comigo, né? Aí ele, eu peguei aqui e comecei a tocar. Ele ficou doidinho, que ele nem tinha aprendido ainda. Meu irmão mais velho. Aí ele pegou disse o maestro, né? Meu irmão, tem um irmão meu lá mais novo que pegou um sax, nunca tinha tocado sax na vida e fez um quadro de música lá. Aí o maestro, é o quê? Eu acredito só vendo, tá? Com esse menino aqui. Aí eu cheguei lá nervoso, né, também, o maestro lá. Aí ele disse, faça aí, toca aí. Aí ele vai, toca, como te tocou lá em casa. Aí eu, vergonhadinha, peguei e fiz a mesma coisa. Aí, meu irmão, o maestro também não acreditou. Você nunca tocou na vida? Ele disse, não, esse instrumento não. Aí ele disse, sinto muito novinho, mas eu vou pegar esse sax da seu irmão. Aí agora você vai começar a aprender música. Aí eu comecei justamente a teoria, né? De fato aprendeu, né? Aí você sabe que a gente que é novo, a gente não pensa bem, aí saí da banda, não sei por quê. Aí fui pra igreja, tinha uma freira lá que tocava aqueles órgãos antigos, né? Sarafina. Aí eu aprendi com ela também. Aí já foi instrumento harmônico. Já ajudou, né? É. Aí assim, depois você lembra que tem o mestre Antônio, que acho Antônio Mestre. Era dessa banda, É, Filarmônica. Ele foi maestro boqueirão. ele também de Lagoa Nova. Aí eu comecei a aprender música com ele também, dei umas 70 lições com ele. Pronto, aí depois, com o tempo, voltei pra Filarmônica de novo, e já mais tarimbado, né, já lendo. Aí o meu ponto mais, assim, que mudou a minha vida mesmo, foi quando eu fui pra polícia. Em 88, o concurso e tal. E assim, até a data bateu com a 86, eu comecei a aprender música com o seu Antônio. Aí fui pra polícia, daí pronto. Aí eu fui soldado, né? Fui pra banda. 2 anos depois eu fiz o curso de sargento músico, passei. E fiquei lá em João Pessoa um tempo, depois vim pra Campina. Aí pedi licenciamento. Nesse meio tempo, depois que eu pedi licenciamento da polícia, aí me chamaram para ser mestre em Boqueirão. Disse, então você mestre da banda de Boqueirão. Foi onde eu comecei, né? Eu passei quase um bom tempo lá, uns 12 a 14 anos por aí, como maestro, né? Aí depois teve esse concurso. Nesse período que eu estava em Boqueirão, eu fui convidado para ser também mestre em Cavaceiras e em Caturité. Eram 3 cidades no mesmo período, né? Aquela correria acaba. Aí depois abriu o concurso aqui, 2006, não foi? Isso é. Eu fiz concurso aqui em Campina, passei. Estou até hoje aqui, né? 18 anos já. Vale a gente reforçar que o homem estuda, viu? Os meus filhos, o meu filho mais velho toca comigo até hoje, né? Galgu também, a mesma coisa. O meu, que tem 20 anos, também é músico, toca bombardino e guitarra. E tem um mais novo que está ingressando também nessa parada. Então, de alguma forma, vai seguindo, né? Ela é clarinetista, já foi clarinetista da banda aqui. A Foi a Vânia. do ano, se eu não me engano, ela passou aqui, tocando clarinete. Ou seja, é uma família inteira de músicos, né? E eu agradeço muito isso, primeiramente a Deus, né? Que assim, o talento vem dele. Mas meu pai, ele também, eu me inspirei muito nele. Ele era ritmista, tocava pandeiro. Interessante como ele fazia aquilo, que pandeiro é difícil. É difícil. E um menino só ficava olhando para fazer assim. Aí quando eu aprendi realmente a tocar sax, aí a gente ia para o sítio lá, e eu pegava o sax, o chorinho, forró e pai lá no pandeiro. Eu não me lembro até hoje disso, cara. São boas memórias. A família também seguiu a mesma linha de música. Tem um menino que está comigo hoje, né? Também ele toca violão muito bem e está no planeta, ele está na parte logística comigo, né? Me ajudando na Filarmônica e está pegando um trompete também. Aí eu quero tocar trompete. Eu achei ótimo, né? Segui O o caminho, caminho. né? E foi escolha dele, né? Eu não escolhi nada. Ele quer tocar trompete, eu achei mal, gosto mais do som. Então vá, tem o instrumento aí, tá fácil. Né? Então pronto, tem um mestre em casa e o instrumento, então, é meio caminho andado, né? Minha andada. Ô, Rivanildo, mas pra você, como foi acompanhar enquanto criança seu pai, seu João, né? João do Pistão. João do Pistão, assim, conhecido como João de Queimadas, né? O João do Pistão, é bem lembrado que você colocou aí, João do Pistão.
Como é que eu ia acompanhar ele quando criança? Pai me sempre levava para os bailes. Na época tem aquela questão de usar de menor. Aí ele colocava por trás da bateria, Pra ninguém. para ninguém ver, chega alguma fiscalização, fica morrendo de sono às vezes, bem novinho, Mas estava ali. mas estava ali. Atrás da bateria, porque às vezes a situação era muito difícil, a gente queria vir, voltar de pé para casa, né? Aí o cachê era muito pouco, e pai queria uma companhia com ele para voltar a pé, Para não voltar só. para não ir sozinho. Aí teve muitas histórias, assim, aqui era o Ipiranga, né? Ele tocava muito no Ipiranga, tem Pirasbar, os bares que tinha no Paulistano, que era um clube aqui em Campina Grande, a ABD, sempre tinha esses lugares de tocar, e com as bandas ele tocava lá numa banda chamada na época Os Eletro, uma banda baile. E ele levava muito para essas festas. Eu gostava, mas também viajar eu gostava demais também, né? Então você sempre viveu nesse meio. Vocês dois, né, tiveram muito isso da música presente ao longo da vida. Teve algum momento que vocês disseram assim, não é pra mim? Ou sempre Não, se viram com a música? no meu caso, não teve esse pensamento, não. A cada ano que passava, parece que era... Sim, mas eu esqueci de contar um detalhe. Por conte. Antes de ir pra banda de música, certo? Assim, aprender. Eu tinha pavor de banda, gente. Passar as bandas no meio da rua, assim, cabeça, eu fazia. Sua era. Assim, realmente aprender, conhecer o instrumento e tal. E eu Na infância mesmo. era. Quando tava essa banda, negócio zoado, eu achava que era barulho demais, sabe? Aí terminou, eu tô aqui agora, até hoje. Acontece a história, né? Esse. Grande maestro, viu? E estamos dentro de um grande maestro aqui, Dilcinho, nessa época em Queimadas. Ele tá dizendo. Ei, já começando bem, tá vendo? Só você que seu nome já foi por aqui. Trabalhamos junto, tocamos junto também, né? Só por aí. E minha gente, aqui, quem foram os principais mestres de vocês, assim, que vocês lembram com carinho desse começo? Eu me lembro, primeiramente foi o mestre Djalma. Era Djalma na época que meu irmão me apresentou a ele, Djalma. E depois foi mestre Antônio e teve Chicon também, que passou lá em Ribeirão. Esses 3 mestres que me deram uma ajuda assim, ó. Que guarda com carinho 4 caras. as lições. Lições dele. Eu tenho o Goreia, né? Que era um grande maestro também, era da Assembleia de Deus, maestro. Andava muito por ali pela Filarmônica, fez muitos arranjos, escreveu. Muitos músicos passou pela mão dele, né? Fui aluno dele. O Fernando, que já falou aqui no podcast uma vez. Fernando. Também teve o Mestre Celso, o Nino Reis e o Chicon. São esses mestres que eu admirava muito tocando. Eram muito férias, os caras se garantiam bem. Além do som que eles tiravam no instrumento, era coisa impressionante. E esse pessoal não tinha, assim, não era o pessoal acadêmico, né? Interessante é isso. Mas eles tinham uma metodologia, assim, de ensino que era impressionante. Estavam muito bem, tocavam muito bem. E para a época que a gente vivia, né, que as informações eram muito difíceis, a gente tem um mundo de informação, facilidade para estudar. Quer estudar, E já é muito diferente, é diferente. né? Assim. É. E aí, eu fico vocês conversando, falando dos mestres que vocês tiveram, mas hoje vocês viraram mestres para muita gente também. Com essa inversão de É papéis. interessante, porque hoje eu tô com a turma Caturité, mais ou menos 30 meninos estudando música. Aí eu fico me lembrando, na época, quando eu comecei, entendeu? Assim, as coisas como acontecem, né? Como é a vida, né? É interessante. E hoje, assim, os meninos, a gente é um espelho para eles. Como os mestres da gente foram para eles. Eles vão se espelhando na gente, cara. É interessante demais a vida, né? E aí acaba que vira uma responsabilidade E tem também. que responsabilidade, porque a gente tem que ensinar o caminho certo, né? Aquele menino. Então não é só uma escola de música, é uma escola para a vida, entendeu? Ou formando cidadãos. É porque a gente sempre fala por aqui, né? Independente de ser do Recordando Memórias, mas sempre que a gente passa por aqui, a gente fala da importância da cultura na formação de hoje. Se a gente investe em cultura, se a gente investe em educação, se a gente investe em esporte, a gente forma Isso. bons cidadãos, né? E a música, principalmente, ela tem essa disciplina. Você precisa ter uma disciplina para aprender. Disciplina, justamente. Você É. falou tudo agora. Vocês tinham isso quando criança, assim? Vocês eram disciplinados?
tinha aquilo de... A gente fazia muita rádio, os pais faziam, né? Mas meus tempos da gente era outro tempo. Hoje em dia a gente tem que, né, cabeça? É mais complicado. Que a gente era mais solto assim. E hoje nem não pode deixar um filho solto, né? E tá Verdade. demais, nem pode, mulher, é muito perigoso. Mas a gente deu um trabalhozinho, deu. Mas um trabalhozinho que não é tão trabalhoso assim, né? Mas hoje os desafios são maiores, Maior. né? São maiores. E assim, você falando de desafio, no tempo que a gente aprendeu, não tinha internet, gente. Música tem que ser músico mesmo, né? No ouvido, escrever na mão aqui. Hoje você pega um programa Finale, meu irmão, facilidade tremenda ali, para você fazer as arranjos, tudo. Antigamente não, era aqui, ó. Pegava uma fita cassete, as fitazinhas, botava assim, e pegar o sax e copiar o arranjo todo, gente. Ó, vou fazer aquelas perguntas básicas, mas às vezes quem tá em casa não entende, né? O que é de fato o arranjo? O arranjo é você pegar uma música, você tá vendo o cantor cantando a banda e transportá-la para os instrumentos. Então, tô fazendo um arranjo daquela música. Então, um instrumento, uma banda é composta de quê? De naipes. Tem os clarinetes, tem os sax, tem os trompete, trombone, tuba. Então a gente tem que ter a noção de pegar aquela música que você escuta, passar para os instrumentos. Então, cada instrumento tem seu papel ali. Todos são importantes, né? Claro. Então, para você juntar tudinho e dar aquela sonoridade, quando você escutar, eita, que a música bonita, Jesus. Lembra da música que você escutou no rádio, o cantor cantando, quando a banda toca, você lembra. Então o arranjo tem que ter muito cuidado no arranjo também, viu? Saber escrever. Vai escrever ele, botar para cada um fazer o que cada um tem que fazer. Para quando a pessoa escutar, lembra do passado e já viveu, entendeu? Eu conversando, você falando, cada um tem sua importância. Eu me lembro de uma situação, conversando com o professor Vladimir Silva, né, que é maestro. Aí ele disse assim, ó, tá vendo esse coral? Se você isolar, fulano não canta nada, sozinho eram crianças, não cantam nada, não canta nada, assim. Você vai dizer, oxe, não sabe cantar. Mas quando você junta, uma voz completa a outra. Então, você tá vendo essa perfeição aqui, mas é porque um precisa do outro para tornar aquilo mágico, né? Quando a gente escuta. Até porque uma filarmônica não são instrumentos harmônicos. Instrumento harmônico que eu falo é um teclado que faz harmonia, um violão, né? Então você tem que pegar os instrumentos que não são harmônicos e para fazer harmonia com eles também. Então é complexo. É desafiador, né? Mas é um prazer tão grande. Eu acredito. Como eu disse a você, quando eu comecei a fazer arranjo, rapaz, aí quando primeiro deu certo assim, eu disse, pronto, Jesus, eu acho que é aqui mesmo. Aí quando você escuta o que você fez, é mais prazeroso ainda. Eu acho interessante, até o arranjo do maestro Nilcinho, que não vai deixar de admitir não, que é o arranjo dele, né? E os maestros também na Filarmônica, o conhecimento que eles têm também, a questão da harmonia, né? Aquele conhecimento, tem que ter o conhecimento. É aqui uma grade, né? Que o maestro chama aquele guia ou grade, que é aquela partitura que o maestro está na frente dele, que ali tem todos os instrumentos, todos os naipes, todas as vozes de cada naipe. E ele tem que identificar tudo aquilo ali, aquela música, um por um. E Ele precisa conhecer de tudo um pouco. tem que conhecer de tudo um pouco. Então, o papel do maestro é um papel... Não é só mexer as mãozinhas, não. É que tem que saber entender tudo aquilo. Adorei que eu vou perguntar dessas mãozinhas. Essa mãozinha, ela tem um motivo ou é só... Não. Ali você tá marcando o compasso da música. Você tá marcando a intensidade da música. As pontuações da música. Tudo. O cara que prestar atenção lá, a banda vai para ele, por ele. Tem a parte que você toca baixinho, meio forte. Tem a parte que você vai só destacar a notinha, vai ligar a nota. Tudo mais vai dizer ali na mão dele. E marcar o tempo para a banda E não... você que lute para entender e aprender com o maestro e seguir ali Mas certinho. quando você aprende música, imediatamente você vai aprender essas coisas. Aí, E assim, é interessante para um leigo, né, que não conhece, ver o maestro ali mexendo a mão, mas tá aí tem um sentido, tem um motivo, e uma banda, quando ela tá em perfeita harmonia, faz toda a diferença, né? e o maestro é um papel, como é que chama? Fundamental. É importantíssimo, maestro.
Trazendo. Agora aqui, desculpa. Não, fica à vontade. Que assim, o maestro sozinho não faz nada, né? Depende de cada membro ali. Cada membro tá na banda. Tem uma papel importantíssima ali. Porque se o cara. Você tá na frente de uma banda, você sabe quem foi que não deu a nota que teria que dar. E quando você faz o seu próprio, você sabe ainda mais ainda, né? Tu fica ali. Aí, vamos parar aqui, gente, aqui. Aí tá faltando uma coisinha aqui. Ah, tá certo. Obrigado aí. Tem que saber disso tudo. E tá tudo aqui. Tudo aqui. Tem uma história, uma filarmônica interessante. É na Primavera da Serra, que fazia aquela no Parque do Povo. Aí a gente foi convidado para tocar com a Sinfônica Jovem da Paraíba. Aí veio um maestro de lá, de uma pessoa, faz essa peça com uma peça que mais ou menos quase mais de 10 minutos de duração. Sai do lavaqueiro. Mas ela é um clássico, né? Que temos jogos de canhão e tal. Aí o primeiro contato que eu tive com a Sinfônica foi esse dia. Aí eu de banda, de filarmônica, né? Tem que conhecer todos os instrumentos, violino e tal, todo instrumento, aquele instrumentão que tinha lá, os tímpanos, percussão. Eu fiquei bem por trás, na época do trompete, e vi uns 15 trompetistas ali. Aí juntou. E era a tardezinha. E no ensaio, esse maestro veio para passar essa peça com a gente tinha uma contagem de bem assim, de uns 4 minutos para mim entrar. A partitura, né? Tem os contrários do tempo, para depois a gente entrar ali. E aquele barulho todo assim, quando de repente ele fazia assim, gente, não entendendo não. Aí ele tá preparado para parar. Aí ele, vamos afinar essa nota aqui, você apontava. Isso no meio de 15 trompetistas. Você, puxa um pouquinho Ele sabia. a afinação e a nota que você está dando. Tem que ter uma precisão, assim, um vidro aguçado, né? Músicos assim é mais difícil hoje? É mais difícil. Porque assim, querendo ou não, a geração mudou, né? A gente vê uma geração mais tecnológica, a gente vê uma geração de alguma forma mais preguiçosa Isso. também, né? Porque assim, a gente sabe que a tecnologia tá aí para auxiliar e o mundo muda, né? O mundo muda, evolui. Então, músicos assim, grandes músicos de ouvido mesmo, é mais difícil. É mais difícil porque justamente pela tecnologia. Que você, em vez de você estar ali, né? Aí você vai para o fácil. Se acomoda, né? De algum Mudou, vamos aqui para o programa, tá com outro. Antigamente não, você tinha que ter aquela noção de saber direitinho, né? Escutar. Nos cursos O primeiro professor é esse, né? E Nossa, viu? até para criança, quando para falar, ela tem que escutar. Então, hoje tá. Pode ter, mas assim, hoje está muito tecnológico, cara. Nos cursos acadêmicos, na CG de música, né, eles têm esse treinamento, né, com piano, identificar acordes, né? 2, 3 notas, dizer que acorde é aquele ali. Que já treinando essa percepção, eu sei entender que acordes, né? Tá. Como tem pessoas também que eu conheço, né? Colegas músicos, que têm a facilidade de identificar notas, são jovens. Né? Uma nota tal, ele diz nota tal. Como tem conheço também, que é um músico chamado Gessé, né? É um colega que eu trabalhei com ele no Instituto dos Cegos. Ele é fantástico. Conhece, né? Ele identifica todos os instrumentos do naipe da banda, a gente fica brincando com ele, até desafio o instrumento. Não, está dando até tal, mas está faltando isso. Olha, a gente viveu uma experiência com o Gessé recente, né? A gente teve um evento onde o Gessé estava, teve uma chuva de prata, né? Aquele papelzinho picado. E o papel picado cobriu o teclado, o piano do Gessé. Ele toca com o ouvido, mas com o tato, né? Assim, é incrível como ele sabe onde está cada... Porque ele é de uma qualidade surreal. Mas aquele papel picado atrapalhou. Qual era a minha missão? Eu percebi, tava eu soprando o teclado para o papel picado sair e ele lá, tufu, 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 tufu. Meu Deus do céu, olha que... Para mim é perfeição, né? Do talento desse músico, né? Gessé, para quem não conhece, ele é deficiente visual, né? Acredito que boa parte de Campina Grande o conhece, mas eu fiquei lá na missão, eu estava desesperada, porque eu vi que estava atrapalhando e já eu soprar o teclado dele, aí no final eu disse, pronto, deu certo, aí ele deu certo, pronto. E viveu a experiência, né? E outro grande músico também, que também era deficiente visual, era Gabimar, né? Gabimar Cavalcante.
né? Era um maestro também, né? E mais. Era um maestro Gabimar. Eu acho que, né, pra gente entender que a música é para todo mundo. Não, acho que é muita vontade que você tem, né? Não existe limitação. Isso. É mais a vontade. Mas vamos falar da Filarmônica? Como é que vocês tiveram esse primeiro contato com a Filarmônica? Eu fui na As pessoas, no caso, isso 6, né? Quando eu fiz o concurso. foi Seria- quando... Foi, quando eu entrei mesmo. Que assim, até então a gente se batia muito. Que eu tocava na banda da polícia e tinha a Filarmônica da cidade. Aí, nos eventos de 7 de setembro, sempre tem um hasteamento das bandeiras e tal. Um dia a gente tocava, a polícia tocava, e era você, né? E a gente se batia assim nos desfiles, sempre se encontrava. Praça, né? Na verdade, você revezava. Mas era um desejo ingressar na Habitat Não, Pessoa? eu pensei, não pensava nesse tempo, né? Aí foi justamente quando abriu o concurso. Eu disse, não, eu quero uma coisa mais segura pra minha vida, né? Negócio mais... Aí vou fazer esse concurso. Tinha só 3 vagas pra sax. Isso eu vou fazer. E deu certo. Tudo certo. Fiquei em primeiro lugar, né? Olha, sax. E aí, Até hoje. esse moço veio com o pai ali. Foi diferente, né? Diferente. Eu cheguei quietinho, né? Eu achei quieto nesse canto, aí fui a... E Rivanildo veio com família, no caso, né? Veio pela família, ele já contou um pouquinho dessa história pra gente em outros podcasts. Mas vocês lembram dos desafios desse início lá? Como era? Os maiores desafios que vocês enfrentaram quando ingressaram na Filarmônica? Não, o meu era que, assim, ele foi chegando e já foi tocando, que era 200 dobrado que tocava, a banda tocava. E aí, sabe nem como era nos dobrados? Que decorou zero, Tem que que decorar. esse dobrado sabe? E aí botou logo 2 menos zero, que dobrado é esse, pelo amor de Deus. Aí Reinaldo é um colega meu, eu sim, tu conhece essa dobrada? Eu disse, conheço não, Reinaldo. Aí se tu não conhece, ninguém conhece mais não. Isso. O desafio era esse, né? Tá, depois começou os ensaios direitinho, aí foi pegando. Meu mestre do Cinco, ele era assim. Na época, pai e Fernando, que eram os 2 primeiros trompetistas. Quando eu passei para tocar o trompete, esses homens tocavam nos bailes, e nessa época, todas as finais de semana, eles tocavam direto, viajavam. E no dia, a vez dos ensaios, eles não estavam lá. Quem é que tem que assumir? Eu, começando ainda, né? Para o instrumento e o major, já era o major atendente na época, né? E cobrava, né? Ele cobrava. Aí você tinha que se garantir, que ele sempre queria saber se estava começando, não. Você tinha que fazer aquele solo. Aí, bora, menino, bora, menino, bora, menino. Que é Roubando. tá me roubando. Aí, roubando que eles se dando a rota errada. Até, bem lembrado, tem umas tocadas que faltavam também, eu tava lá, dobrado. Aí eu comecei a entrar em banda baile também, né? Porque também é uma escola também, para você ouvido. Você ouvir com as fitinhas, né? Para assim, voltar na rua, e dentro de ouvido, você vai treinando o seu ouvido. Aí você fica mais prático no instrumento, né? Copiar aquelas cabeças de nota, fazer divisão, aquelas coisas ali, ajuda também na divisão musical. E aí eu ia tocar. Aí nem Fernando, nem pai, eles faltavam porque estavam viajando, tocando as bandas. Lá, não dava tempo de chegar. E caiu lá para assumir. Aí eu tocava, aí tem umas notas assim, aí eu errava, ele chegava perto assim, aí botava o ouvido assim. Aí dizia, tá me roubando, ladrão? Aí dizia, eu ficava com uma vergonha, sabe? Ficava Todo acanhado. os carão que ele dava, né? Ele era os carão que ele dava, aquele jeito de reclamar sem agredir. Sem agredir. Aí é interessante demais. São as vivências, né, desse início. Vocês precisaram se adaptar ao longo da história de vocês aos instrumentos? Houve uma adaptação, assim, de transição de instrumento? Vamos dizer que, assim, quando a gente está começando, vamos dizer, as técnicas, né? Que, como dizer, não tem assim, muita informação que, como temos hoje, com mais facilidade. Eu digo no meu caso, comecei tocando trompa, mas era o trompete que eu tocava em outra banda, né? A Filarmônica em Queimadas. A gente começava assim, tinha que fazer tantas lições, né? 100 lições para receber o instrumento. Eu recebi umas 200 lições. Essas lições seriam tipo pequenas musiquinhas ou alguma coisa isso em partitura, né? Notas musicais, você dividir no compasso certo, dos tempos certos. E a técnica era decorar aquelas os solfejar nó, os tempos das figuras, o som. E pegar o instrumento não tem aquela técnica, né? Quando eu entrei na Filarmônica, eu tive mestre com o Fernando, né? Meu pai também. Eles foram aperfeiçoando isso aí, né? Como a gente tem aquele
grosso demais, aí vai lá aquela pedra, vai lapidando aquela pedra. E até hoje, a gente, mesmo com o tempo que eu tenho de trompetista, mas eu tenho que me lapidar em muitas coisas também, né? É como um atleta, que você tem que aquecimento. Às vezes me dói no coração quando eu vejo assim, não descredenciando grandes instrutores que nós temos aí fora, de bandas que dão formaciais, dos colégios, né? Eu conheço alguns que são excelentes maestros, que têm esse cuidado de estar para mim, a técnica de soprar, como deve ser feito. Ou logo o instrumento um aluno não começa a soprar de todo jeito, aquilo pode até prejudicar futuramente, sem nenhuma técnica, né? É que chega do coração, que você tem que aprender direitinho, tem que aperfeiçoar direitinho, é um degrau. Tem um jeito certo, você tem que seguir nas etapas e não atropelando esses processos, né? Exatamente. Outra coisa que é importante a gente falar do músico, né, além de técnica, é memória musical. Fico impressionada como vocês conseguem memorizar lições, esses dobrados todos que vocês falam aí, mas tá tudo aqui, né? E assim, toda hora chega um novo. É interessante, você falou bem aí. Carnaval de ano em ano, né? Eu toco carnaval esse ano, deixo lá essas músicas, só vou tocar o outro ano. E quando pega o instrumento, tá lá, vai-se embora. Mandar de bicicleta, a gente não sempre anda, mas a memória, né, e o exercício, né, que às vezes não tem diário dessas, como por exemplo, de épocas, né? Isso. É como música de Natal. Isso. Então você só toca naquele período do ano, você não vai tocar, um exemplo, Noite Feliz no Carnaval. Então, o músico, ele também são muitas habilidades que ele precisa desenvolver ao longo da trajetória, né? Mas, minha gente, o que a Filarmônica para as pessoas ela trouxe de aprendizado para vocês dois, assim? O que é que mais marcou a vida de vocês? Pessoal, musical? Pessoalmente falando, assim, foi conhecimento, assim, tanto humano, né? Muita gente boa ali, né? Conviver. Cada um é cada um, né, cabeça? Mas a gente vai aprendendo a conviver com... Cada um tem seus problemas e tal, mas assim, a parte humana, né? Assim, se eu precisar de alguém da Filarmônica, eu acho que todo mundo ajuda. É uma família. Isso. Assim, não é de sangue, mas é uma família. E a gente tem que saber lidar com cada um, né? Cada um é diferente, a gente tem que saber lidar. É como uma psicologia mesmo aí, né? Rivanildo tem essa missão também de forma diferente por ser um gerente, por exercer uma função administrativa que muda muito, né? Muda um pouco também, porque a gente tem as amizades, né? Os colegas que trabalham junto há anos, e quando você tem essa responsabilidade, às vezes a questão também de você vai cobrar, você vai ter que cobrar, né? Você precisa que aquele músico às vezes esteja ali pontualmente nos ensaios, e nas tocatas, e às vezes tem as dificuldades particulares de cada um, que a gente também não pode ser tão grosseiro ao ponto de dizer, não, vamos ser radical demais, você, como os cabos diziam antigamente, falando muito Caxias, né? Você é muito Caxias demais, não pode ser dessa forma ali. A gente tem que ter um jogo de cintura, vamos dizer assim. Eu aprendi muito também com os outros gerentes, né? Que foram também. Quando eu assumi, eu perdi ajuda, né? Não foi assim. Você quer assumir uma coisa assim, você tem que pedir ajuda. Você tem que ir para assim. Tem um pouquinho de humildade para saber e reconhecer, né? Mas para você tem um peso maior, afinal você tem a família aí que tá... A sua história está entrelaçada com a história da Filarmônica, né? Então tem um peso ainda maior de dar sequência, porque a gente sabe que não é nada fácil gerir, seja de que natureza for, né? Essa parte de gestão, mas você resolveu pegar esse desafio para... Eu me lembro aqui, vou dizer, olha, já tomar conta de bicho, conta de gente. Quem falava isso era um subtenente da polícia. Eu dizia, pô, tem que dizer isso, não, mas assim... Tem boi de que 10 pessoas. Porque são muitas cabeças, são muitos pensamentos. Vai-se embora, eu acabo 10 pessoas, bicho. Aí vai fazendo um motim já com o outro aí, irmão. Mas é gratificante assim, né? Como você mesmo frisou aí, é importante a família, esse legado, e é para mim uma honra, assim, eu cheguei, né, a essa posição de ser gerente da Filarmônica, que é uma responsabilidade, mas também eu sempre gosto de fazer líderes dentro da Filarmônica.
não sou líder, mas criar líderes também da Filarmônica, porque eu vejo a capacidade dos músicos que temos hoje. São pessoas altos músicos, muito inteligentes, músicos assim, capacitados bastante, né? Para além do instrumento, né? E como maestro de Dilcinho, né? Foi meu maestro, né? Ele está como músico lá na cara. Eu recebi a ordem dele, né? É assim, a gente nunca perdeu a amizade, a gente tem que reconhecer também as dificuldades de cada músico. E também não dá moleza bem. Também não é assim, também não foi um exagero, não. A gente tem que ser, sei lá, tem coisa que a gente tem que puxar ali. exatamente. Dosar, né? Usar as coisas muito bem. E para o maestro tem essas duas posições, né? De ser maestro, de ser músico, também não é nenhuma tarefa fácil, não, né? Além da parte musical, você sai com a banda, você é responsável pela banda. Não é só você tocar, não, tem que ver. A gente chegava nos cantos, né? Procurar saber onde é a tocada e tal. Eu já chegava, quem tá responsável aqui? Como é que vai ser? Que hora vai ser o lanche? Eu perguntava tudo antes. Ninguém procura o músico, procura o maestro, né? Para resolver tudo. Se é um problema de errar ali, quem leva a culpa é o maestro. É tudo dele. Você tem uma bagagem grande, né? Já de reger várias... Tem umas cidadezinhas por aí já, umas coisinhas já. Marca a tua história com carinho, maestro? E assim, o que eu acho mais interessante é que muita gente já pediu arranjos meus, né, para levar. O Ronaldo mesmo levou lá para uma Amazonas, foi, Ronaldo? Lembrou mais uma pessoa, você falou, justo tem que lembrar. Tem em Patos, tem uma pessoa, cada menino pega os arranjos, né? Dá pra mim, você leve. Ali o menino lá de Santa Cruz levou também, lá a banda de lá. É partilhar, né? Eu partilhar, meu, é bom. Você chegar numa cidade dessa aí, rapaz, ninguém conhece ninguém. Aí a pessoa, Dilcinho, maestro, quem voltou é o maestro Dilcinho. Porque tu não conhece de onde? Um arranjo que a gente toca na banda é teu, rapaz. Quer dizer, isso é importante, cara. Seu legado, né? Que você tem deixado, sua contribuição musical. E eu me lembro muito do meu pai, sabe? Meu pai era muito querido, ali em Boqueirão, Cabaceiras. Quando eu chegava lá, aí, tu é filho de quem? Seu Miguel. Não acredito, não. Tá em casa. É igual o Felipe hoje, cara. Quando chega num canto. Tu é filho de quem? E assim, mas assim. Aí o Felipe já teve um negócio que ele foi uma vez numa cidade. Que aconteceu isso com ele. Eu disse, não acredito, é filho de Nilson, não sou. Aí pronto, ela tá em casa. Muito interessante isso aí. E importante, você se sente orgulhoso da sua trajetória, né? Do que você construiu. São quantos anos de música aí? E 84 pra cá. Tô mais de 3. Carinho. São o quê? 40 e 41? Mas eu quero ver mais uns 40 ainda. Eu quero deixar muito mais coisa, meu. Contribuir ainda mais. Quero o bisneto meu ainda dizer, tu é bisneto do mestre? Assim, sou. Ele não faz tempo que aquele vai. Então daqui a uns 40 a gente ainda senta aqui, viu? Você tem essa missão de ficar inteiro também. Eu vejo e tal, 89, gente. Malaquias. Eu quero viver por aí também. O Malaquias é engraçado. Ele veio aqui também, não? Não. O Malaquias queria... É o pai daquele menino. O pai de Moab, né? Eu já fiz um dobrado pra ele também. Então, olha, por falar nesse dobrado aí, né, de vocês aí, Janjão, né, o do que... É que o pai gostava, né? Que seu pai gostava, né? Como é que você se sente quando escuta? Olha, eu me emocionava com tocar esse dobrado, né? Porque era a cara dele ali. Para mim, ele estava de pé ali. Estava em pé ali escutando esse dobrado. Tanta música que ele lá Macarena ele tocava, mas ele desse dobrado, ele amava de uma maneira. Parecia que era dele, mas não era. Uma vez colocaram ele mas não faltou nesse dia. Aí chegou na praça aí, João, tu vai reger a Filarmônica, vai me ensinar tudo. Aí ele, não sei o que, me prepara ainda. Não, amanhã você vai arranjar a banda. Aí ele segurou o instrumento lá dele e foi. Primeiro dobrado, Janjão. E pra você, mas tem esse dobrado especial do coração, tem aquela canção que vocês, caramba, essa Assim, é com carinho. Eu fico meio suspeito em dizer, porque é um bocado assim, falando composição, né? Porque tem meus filhos, cada um tem uma música. Tem minha mãe, tem meu pai, tem minha sobrinha minha também. E aí vai parar por aí. Se eu tenho um neto que chegou agora, né? Vai parar, vai continuar as composições. Aí eu fico suspeito em dizer qual é
A que eu gosto mais. Não tem. Não tem. Todas têm Tem uma história. E a história é importante, né? Cada história tem sua importância. Entendeu? papel da Filarmônica culturalmente falando. Como é que vocês enxergam as bandas, né, as filarmônicas, dentro desse papel cultural? Eu assim, eu sinto muito medo de não continuar esse legado de filarmônicas. Porque se a gente não tiver cuidado, a tecnologia vai tomando espaço, e aí a gente não vai escutar mais uma banda tocando músicas boas. Ainda bem que aqui, essa banda daqui, ela é patrimônio, né? Então, patrimônio ninguém acaba. Eu acredito que essa banda aqui vai durar bastante tempo. Agora tem, assim, outras bandas de prefeitura. Tem gestão que continua, aí entra outro prefeito, termina a banda, acaba. É um problema isso aí. Como é importante essa questão de gestão pública tem um papel fundamental, porque quando tem um gestor que ele enxerga, ok, mas se o gestor não enxergar o papel, porque, gente, isso é um papel social. É por isso que eu quero, assim, né? Deus queira que aconteça. De botar alguma lei a respeito desse assunto. De manter, cara, não deixar acabar essas coisas. Porque assim, tem que confiar nos nossos deputados, lá faz as leis, né? Faz qualquer coisa para manter isso. Teve música, né? Porque como você é um projeto social, você tira. E se deixar esse menino no celular, meu irmão, hoje vai. Tira o celular, dá um instrumento ali, Vai ser um ensinar. jovem como, meu Deus, esse povo. Não vai ter mais, tem que ir. Eu fico com medo. Eu acredito. E aí vocês também têm essa missão e manter, porque vão chegando as novas gerações. Na própria Filarmônica, vão chegando novos músicos. Exemplo meu, né? Eu tomo conta da banda da minha cidade, de Caturité. Então, o prefeito anterior fechou a banda. Então, a gente passou 6 anos parado. Quer dizer, aí o que entrou agora Já tem um outro olhar. já abriu a banda, né? Já tem quase 40 alunos. Você vê. E eles vêm pra cá assistir a banda. Eu há um tempo atrás, participei de um concurso de bandas marciais, lá em Boa Vista. Eram 50 bandas. Eu já toquei esse evento aí. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Você já viu um conto de filarmônica? Não. Não, É mais fantástico ainda. não. Para ser séria, não vi. Mas eu acho fantástico, assim, porque eu vejo a complexidade e a Filarmônica ainda mais, né? Então, assim, seria importante, a gente reforça aqui esse desejo de permanecer com o que é bom, Isso é bom demais. né? A tecnologia tem que ser aliada e não engolir, Não dá, né? né? Como rádio e televisão, são coisas distintas, um não acaba o outro, né? Então, é preciso a gente aproveitar espaços públicos como esse, para a gente falar sobre isso também. Minha gente, a gente vai chegando aí afunilando a nossa conversa. É tão boa a conversa. O que é que a gente tem mais para contar, né, de história dessa banda? Conte aí. Quais são aquela resenha que ficou na história de quem sai para tocar? Eu tenho uma resenha. Mas você conta aí, sua resenha. Eu conto, a minha resenha é a seguinte. Foi uma tocada que a gente fez. Era o diretor Luizinho na época ainda. É a família dele, não era? Aquele povo que você só tá lá. Era aí no Cariri, foi tocar uma. Foi, toca lá no aniversário. A família dele lá, a banda foi. Agora, minha filha, era tudo que você queria, tinha. Quem gostava de beber, tinha. Comia também, né, cabeça? Aí os músicos exageraram lá, teve alguns. Eram tocando assim. Eu vou até lembrar o nome dele, ele tá até internado. Madeira, né? O Edson Zé Edson. Tá internado ainda, tá? Foi aquele que a gente não conseguiu conversar com ele. Foi. Da outra vez a gente teve uma. Internado. Aí primeiro foi ele lá tocando. E assim, ia perdendo a cadeira, pum, caiu no chão. E eu lá na frente regendo pra segurar a risada, meu irmão. Aí o outro lá no trombone, eita, botou todo pra fora. O Eclédio foi ser aí, sei lá. Foi aí, tu acha que foi não, foi porque eu tô lembrando. Uma pessoa que. Pensa numa tocada que assim. Essa foi boa. Boa de pai pra rir, que assim. Eu não vi que não era uma tocada oficial, né? Era só pra brincar mesmo, né? A gente foi brincar. Imagina se fosse Brincou na história que essa. Tem um a queda com madeira levou. No caso, aquelas poção, de em cima do caminhão. Posição. Ok. Só que aí. Mas aqui não, toquei em Boqueirão. Eu fui em Gado Bravo. A Filarmônica aqui foi pra Gado Bravo.
Aí, e para ir para essa capela, né? Saia da matriz ali, aí ia para uma capela dentro do sítio, uma ladeira assim, os pés de Averói, escuro. Sempre no caminho a gente tocando uma marcha lá. E a banda balançando, minha gente, você tocando aquelas balançando no escuro. E aquele contrabaixo, o Sousafone, né? Fone. Era Ivo com ele nas costas, né? Aí enganchou numa veloz daquele lá, vá. Ele caiu assim, o caminhão andando, ficou acampando. E pedindo socorro lá pra poder de. Qual é a maior saudade da Filarmônica hoje? Porque as coisas mudam. Qual é a maior saudade? É de quem já... Tem uma saudade grande do tempo de festa de padroeiro, que tinha pavilhão, hoje não tem mais isso. Aí chamava a banda de música para animar o pavilhão, pra você ver como era importante a banda naquele. Rematar os galetos. Aí arrematava Frango. os galetos. Chama galeto. Vamos arrematar um galeto pra banda. Aí não faltava cerveja, pô. Toca festa. Nossa, tocava com força, né? Já lembro disso, tinha um bombo lá que botava dinheiro dentro do bombo, sabe? Pra ajudar a banda. Aí o povo toma dinheiro dentro. Fica pesado o bombo de dinheiro. Era bom naquelas festas. Hoje em dia não tem isso não, viu? Hoje em dia é no Pix. E depois o Tricasório é bandas grandes nesse pavilhão. Não tem mais aquela charangazinha que fazia antigamente. Eu tenho saudade disso. Até o músico ganhar muito dinheiro, não teve como isso. Eu tocava. Toquei muito, mas meu pai fazia 2, 3 charangas, ganhava dinheiro com força. Ele foi proibido, pronto, acabou a festa. Acabou essas festas. Rapaz, mas olha, o comício era bom demais. Quando criança, fizeram um comício, eu sou de Sapé, né? Fizeram um comício na frente da minha casa, eu não adoeci no dia desse abençoado desse comício. Aí tava internada, fiz de tudo pra sair, porque eu queria ver, era na porta da minha casa, então eu queria ver a banda tocar. Porque a graça era quem ia tocar no comício, ninguém queria saber do político, Que eu não. queria saber da festa. Era a resenha lá. Era. As paquerazinhas da gente, era bom demais. E sua maior saudade também, Rivanildo, conte. Olha, eu sinto saudade do meu pai. Né? Eu sinto ainda assim. Às vezes com algumas músicas, a gente tem algumas músicas antigas, quando toca, né? Aí eu lembro muito dele. Porque ele falava, daquela música que ele falava. Aí você sabe muito saudade dele. Dos ensinamentos. Sinceramente também, né? Meu pai, apesar que, como eu falei, que ele não incentivou no início, mas depois me deu apoio, né? Apoiou bastante. Né? Tem aquele cuidado, muito cuidado, né? Isso também, você tem que agir assim, dessa forma, vá assim, dessa forma assim, que você vai, né? Até as coisas da vida, né? Ou não dizer negativa não, mas o pai foi muito positivo nisso aí, né? Ele me preparou bem para a vida, nesse sentido. Então, que bom que são duas histórias, né, assim, muito bacanas pra gente contar, pra gente trazer pra você que tá chegando, ouvindo. Aí pegou o podcast na metade ou no finalzinho, mas são dois grandes músicos, duas pessoas que deixaram o seu legado, não só na Filarmônica Epitácio Pessoa, mas por onde passaram, formando novos músicos, né, formando novos mestres, porque a prova disso é que quando a gente chega aqui para conversar com outras pessoas, a gente escuta como vocês fizeram parte da trajetória musical deles. E é importante a gente reconhecer esse papel dos nossos mestres, dos nossos professores, né? Sejam professores musicais ou professores de outras disciplinas, mas esse papel de ensinar, porque se a gente pudesse compreender, eu acho que essa é uma das maiores profissões, o de professor, né? O de ensinar isso para as novas gerações. Então é importante a gente parabenizar vocês por essa trajetória. A Filarmônica tem dois grandes músicos que pode se orgulhar muito de tudo isso. Eu queria agradecer também, aproveitar essa deixa que você falou. Nós já que agradecemos essa oportunidade aqui nesse programa. Falar um pouco da nossa história e vai ficar, né? Nossos filhos, nossos netos vão assistir um dia. E pela iniciativa também de o Ronaldo Matias, já recebeu bem esse projeto, teve essa iniciativa maravilhosa, né? Ele já foi gerente, de fazer isso, né? Criar esse projeto e fazer com que a Filarmônica seja conhecida, né? E Ronaldo Matias, que Deus abençoe sempre, viu? Foi uma pessoa também que me ajudou muito, assim que eu entrei, me deu muito apoio. Vamos pedir ajuda, como é que faz isso aqui? Não, vamos fazer assim que faz, né? Uma pessoa assim que eu agradeço, primeiramente a Deus, a ele por isso aí, né? E por esse projeto que você já é a segunda vez, parabéns.
Parabéns mesmo, que Deus abençoe você. Isso eu acho que pode perdurar por mais anos, né? Com certeza, acho Projeto acho muito justo. interessante. Que assim a gente valoriza justamente o ser humano, né? O pessoal da nossa. Pela música, né? Levar o conhecimento, isso é É importante. importante isso. E, gente, obrigada. Obrigado, amor. Mas eu queria ficar aí umas 4 horas conversando aqui. É só Pra contar histórias, Como é um monte de história. Umas 4 horas pra gente conversar tem uma aqui, né? historinha mais ainda. Pra gente fechar, que mensagem vocês queriam deixar para os jovens músicos que sonham em ingressar um dia na Filarmônica Epitácio Pessoa ou que sonham em se tornar músicos? O que é que vocês deixariam de mensagem para essas pessoas? É o seguinte, é para eles focar, né? Ter foco, disciplina e sempre escutar os professores. Que o professor fala não é para, às vezes até no popular dar carão, mas não é para o mal deles, é para o bem, Para evoluir. evolução. Então escute seus professores e permaneçam, né? E você, Ivanildo, o que é que você gostaria de deixar? Eu digo assim, aproveite a questão, a facilidade da mídia. Vamos dizer assim, com essa facilidade que nós temos de conhecimento, busca, né? Você pode buscar um caminho, chegar um caminho, eu vou buscar isso aqui, você vai encontrar. Mas falando da questão de uma musicalidade, hoje tem a facilidade. Então, eu digo aos jovens que quer ser músico, busque conhecimento musical. Procure, não fique só preso num só um gênero, né, musical. É importante que você fique especializando naquele gênero musical. Mas se você quer conhecer a origem mesmo musical, estude sobre filarmônica, estude música, né, partitura, procure conhecimentos dessa área que vai encontrar. Hoje temos a facilidade, então temos um poder na mão. É verdade. Né? A internet está aí, qualquer pessoa jovem. Trazer para ser aliado, Exato. né? Essa é a importância de sempre estar estudando. Se você prestou atenção nessa conversa, o maestro, quantos concursos ele falou que passou? Isso não é à toa, isso é fruto de muito foco, de muito estudo, né? Então, a gente precisa entender a importância do estudar, né? Tenho certeza que vocês ainda têm sonhos, ainda têm desejos, coisas, lugares ainda para alcançar, seja com a própria pessoa, ou seja, nas gerações, né? Isso. Filhos, netos, bisnetos, enfim. Isso. Então, reforçar essa importância de você que está escutando a gente, você jovem músico, que sonha com esses projetos, que sonha em ter a sua história, marcar, né? Deixar sua contribuição para a história musical, não só de Campinas, seja lá de onde você for, estudar, estudar e estudar. Tudo, tá? Escola, música, tem que estudar. E obedecer, Já- viu, minha gente? Obedecer. Obedecer, a obediência é importante Pai, também. É imperativa, mas Obrigada, minha gente. Foi um prazer receber vocês aqui. Tanto é vocês. E a você aí de casa, obrigada pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Sempre por aqui no Prosa em Palco, a gente recebendo grandes nomes da música, da dança, da literatura. Sempre gente importante que contribui com a nossa cultura. Hoje, Maestro Nicinho, o Rivanildo, que está aqui da Filarmônica Epitácio Pessoa, esse que é um dos maiores patrimônios da Rainha da Borborema. Quer saber mais sobre o Prosa em Palco? Acesse o nosso Instagram, _TM Estúdio C. Eu te espero na próxima sexta. Até lá!